Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui com a Luísa Bartolomei. Falei certo seu Falou, sobrenome? falou certinho. É uma advogada de projeção hoje internacional, com experiência corporativa, experiência também no empreendedorismo. Então, bem-vinda, Luísa. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional para a gente aprender um pouco com a sua trilha dentro do direito. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Grazi, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom, eu formei em 2005, né? Já fazem 16 anos quase, dá até um susto pensar nisso. É. Formei em Uberlândia, na UFO, e eu comecei a fazer direito. Não, nunca motivada pela questão de estabilidade, concurso, nem nada disso, mas sempre muito interessada e curiosa na parte de negócio. Uma coisa que nunca gostei, nem nunca tive muito interesse foi a parte processual. Eu lembro que eu tinha uma professora de direito do processo civil que ela falava: Luísa, mas você sabe por que você não gosta? Eu falava: porque eu não gosto, eu gosto da parte anterior, de evitar o conflito, Conflito. né? Deixa eu só te E interromper. Você tinha alguém na família que já era profissional do direito, que te inspirou isso ou não? não, assim, tem um primo que é advogado, mas nada assim de aquele histórico, né? Avô Uhum. desembargador, pai juiz, etc. Não, nada. Não tinha ninguém muito próximo que tinha algum escritório Ou que eu seja, quando pudesse. você se formasse, você ia sair do zero. Sim, sim. E Uhum. isso, inclusive, né? Eu acho que eu não sei, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço passa por pelo menos uma crise, né? De o que eu estou fazendo, será que isso é para mim e tal durante a faculdade. E isso foi uma das coisas que me bateu muito, porque eu pensava, eu lembro de chegar no 5º ano de direito e chorar para o meu pai e falar: eu não quero isso mais. E ele falou: minha filha, você está no 5º ano. Você Já faz que o lá que tarde quiser, só mas cedo. acaba. Só acaba isso. Depois que você acabar, você faz o que quiser. E desde o começo, eu procurava caminhos que fossem longe de escritórios. Eu nunca trabalhei dentro de um escritório. Então, assim, meus estágios foram... meu primeiro estágio foi dentro da delegacia. Depois eu fiz um estágio na promotoria, mas para entender um pouco dos procedimentos mesmo, fiquei 1 ano e meio na Caixa. Acho que foi a única época da minha vida que eu lidei efetivamente com processos, mas já era tudo fase recursal, então, que é um cenário completamente diferente, né, de primeira Uhum, instância. uhum. E só na Justiça Federal, que também é muito diferente da Justiça Comum, né? Uhum. E depois, meu último estágio foi no estágio dentro do RH da Amex, da American Express, que na época ainda não era Bradesco. E aí foi quando eu entrei efetivamente no mundo empresarial, No porque mundo a minha corporativo. atividade lá não era nada jurídico do ponto de vista clássico. Eu auxiliava nas orientações trabalhistas e de gestão, Já era um e consultivo, então. Não era um já era uma parte contencioso, mas era um consultiva. consultivo. Uhum. Exato. E aí, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Algar, na época era CTBC ainda, né? Uhum. Na parte de contratos. Eu entrei especificamente para cuidar da área de contratos, e foi aí que eu entendi qual era a minha razão dentro do direito mesmo, porque contratos, eu sempre falo, contratos, você pode fazer aula, você pode fazer curso, pós, o que for. Contrato, você aprende fazendo. Na prática. É. Porque você tem as bases jurídicas para aquilo, você tem os direcionamentos, dependendo do tipo de contrato, você tem leis específicas, se está tratando de arbitragem, você tem condições para aquilo, etc. Mas o contrato, ele vai depender das partes que estão negociando, do objeto, do mercado onde está inserido e de todo o contexto. Então, é um negócio que você tem que ter o conhecimento jurídico para poder fazer, mas só Mas ele não também de basta. mercado, também do negócio do seu cliente, né? Sim. E aí foi quando eu entendi, olha, eu não sou uma advogada clássica. Eu lembro muito do pai de uma amiga minha, que ele é advogado, assim, processualista, padrão, Uhum. e
e ele sempre me testou muito. Então, eu chegava na casa dela e ele começava a perguntar: Ah, Luiz, e se chegar um caso assim para você? Eu falava: Não sei. Não, mas e se chegar um cara falando que quer divorciar da mulher? Não sei. Aí Não ele, sei, como, vou indicar um eu não colega. sei, eu não trabalho com processo. Ele, como assim você não trabalha com processo? Eu não sei processo, eu não quero saber. Aí ele, então você não é advogado? Eu falei, então eu não sou. Eu lembro que um dia eu falei para ele, então eu não sou advogada, então eu posso parar de pagar meu AD, já que é assim. Porque Só que não, né? Só que o direito é tão amplo que tem não é meu várias negócio. oportunidades. Uhum. Então, e aí eu fiquei quase 10 anos dentro da Algar, e eu aprendi muito mais sobre o negócio do que sobre o direito mesmo. Eu me lembro que teve uma fase em que eu trabalhava muito na área de novos projetos, então eu tinha que desenhar contratos dos novos produtos que estavam sendo desenhados para o mercado. Então eu sentava junto com o gerente de projeto e falava: eu preciso que você me explique o que você está fazendo. Porque se eu precisar colocar no papel como é o contrato, eu preciso entender o que é isso. E aí eu aprendi que o meu negócio era realmente traduzir os projetos, as ideias, etc., para o papel, para transformar aquilo num contrato. E eu fiquei na Algar quase, foram 9 anos, e meu último projeto lá foi uma operação de M&A, que era uma operação em que a Algar estava comprando uma empresa do Grupo Integração. E no final do projeto eu fui convidada pela Integração para poder ir para o jurídico deles. E até a gestora da Integração na época, ela até falava, a gente vendeu uma empresa e comprou uma pessoa. Era basicamente isso. Isso já tinha o CSC lá ou não? Não, foi pouco antes do CSC começar. Eu trabalhei no início, quando eles estavam elaborando a ideia, como que seria e tal. As minutas de contrato, eu até vejo que eu tive outros clientes depois que negociam com alguém. As minutas de contrato são aquelas que a gente fez há um tempo atrás, então não mudaram muito, foram adaptadas, mas não mudaram muita coisa. Mas ainda não estava em pleno funcionamento, não estava, não. Entendi. Aí depois, então, eu fui para a integração, e enquanto eu estava na integração, eu já não era mais funcionária, nós fazíamos parte do escritório que prestava serviço para a empresa. Então, você já foi se tornando uma advogada autônoma, então? Sim, já fui como sempre autônoma. No consultivo. Sempre no consultivo. No escritório. Sim. E lá eu comecei a ter uma ideia, porque como na Algar eu sempre lidei muito, a outra parte que estava na mesa de contrato sempre eram empresas muito grandes, multinacionais, etc. Huawei, Ericsson, Oracle e etc. Na integração, já era um cenário um pouco diferente, os prestadores de serviço muitas das vezes eram empresas menores. E eu comecei a ver muito de perto o quão falho era o atendimento jurídico dessas empresas. Eu brinco que às vezes dava vontade de falar assim, peraí só um pouquinho que eu vou mudar de lado, sentar do lado de lá e dar um pouco de orientação, porque eu comecei a perceber o tanto que os pequenos empresários não têm muita noção do que é o mercado, o que eles precisam ter de proteção. Da necessidade de uma orientação jurídica em várias áreas, né? Sim, o pequeno empresário, ele acha que ele precisa de um contador porque é obrigatório, e ponto. E como não se tem muito dinheiro para investir nisso, ele só vai procurar uma advogadora que tem um problema. E é muito difícil você explicar para quem está começando ou para quem é pequeno que se ele dedicar um pouco de esforço e investimento no consultivo e no preventivo, ele não vai ter problema lá na frente. Ele não consegue enxergar isso. E aí nós estamos pensando em formas de como levar isso para o mercado, né? E aí foi quando eu tive a minha experiência de empreender, que eu criei uma plataforma de atendimento jurídico online, que basicamente era uma plataforma de gestão onde o cliente colocava as demandas dele, a gente direcionava para os advogados, o advogado respondia, a gente devolvia para o cliente. A ideia é muito bacana, eu acho que ela tem tudo para Ela é muito funcionar. Avançada até no tempo, né, Luísa? Eu vejo assim hoje. Só que do ponto de vista de regulamentação, especialmente nas travas que a OAB tem hoje, é muito difícil de funcionar, né? Eu acho que agora, até nesse cenário de pandemia e de virtualização geral, que todo mundo teve que se adaptar, né, para o mundo virtual, isso tende a mudar um pouco, mas até então tinha muita restrição com relação ao atendimento não pessoal e não presencial.
Mas você não acha que também é um pouquinho, desculpa te interromper, que ainda que a OAB concordasse, é um pouco da cultura local aqui, de querer Sim. aquele advogado de confiança que veio por indicação e tal. Então, talvez tenha uma própria resistência cultural para essa Sim, a ideia. gente enfrentou E muito que isso, a ela pode barreira de dar certo entrada. daqui a um tempo ainda, eu É, acho que vai dar, acho a mesmo. barreira de entrada era muito difícil. Você mostrar para o cliente que eu te atender por e-mail, por WhatsApp, por telefone, é a mesma Mesmo. coisa de você sentar na minha frente, tomar um café e me explicar. Então, assim, tanto é que os clientes que nós tivemos na época eram todos clientes que já trabalhavam com TI, então eram startups e Uhum. empresas que já funcionam no mercado virtual. Então, Já para eles, tinham essa como cultura já mais tecnológica. Uhum. como tecnologia já é o business deles, ok, eles entendiam isso com facilidade. Então, isso foi outra coisa que foi uma barreira e que acabou empatando muito o negócio. E Uhum. ainda as restrições de tabela de honorários da Uhum. ordem, Uhum. a questão de que você não pode virtualizar o atendimento, a proibição de comoditização do direito, né? Então, Uhum. mercantilizar, etc. Tudo isso é uma barreira que Muitas barreiras. assim, eu sempre discuti muito com a AB, mesmo estando dentro de empresa, que eu falava, gente, não existe mais isso de que eu não posso divulgar o meu negócio. Como que o mercado vai saber que eu existo? Eu, advogado pequeno, acabei de me formar. Se eu não puder contar para o mundo que eu existo, como que eu vou achar clientes? Se eu não Você tiver... viu o manual de orientações que a OAB de Minas aqui soltou esses dias no Tribunal de Ética? Não, não vi. Não, você chora, depois eu te mando. Você chora, não pode Não, nada, você ainda tem que estar na pré-história. O mundo avançou e você ainda tem que estar lá há 100 anos atrás, sabe? Na advocacia de 100 anos atrás. É bem complicado. não, eu fico pensando assim hoje, por exemplo, que eu estou aqui em Portugal hoje e aqui nós estamos numa situação de confinamento hoje. Então, hoje Uhum. eu só posso sair de casa para necessidade básica, Ah, mercado, é? Vocês farmácia, voltaram ao lockdown, então? voltou ao lockdown. Aí eu fico Ok. pensando numa situação de hoje. Se eu não puder usar as ferramentas tecnológicas para poder divulgar o meu trabalho, angariar clientes e efetivamente trabalhar, como que eu faço? Uhum. Não tem como. Então, assim, essa é uma coisa que a gente, desde que entra no primeiro dia de faculdade, você começa a entender que o direito e a lei, ela vem depois que o mundo acontece, né? Uhum. Vem para regular aquilo que já acontece no mundo. Só que a velocidade está É. muito lenta ainda. Há um Precisa. gap muito grande É, entre os fatos e o direito. exatamente. E aí, quando eu estava, né, com essa atividade de atendimento online, eu efetivamente comecei a atender todos os meus clientes de forma remota. Então, home office para mim já é Uma uma realidade. rotina, sei lá, 6 anos ou mais, que eu já trabalho de onde eu estiver. Uhum. E aí, trabalhando de onde eu estava, e a questão do trabalho home office, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas oscila muito entre um dia de extrema produtividade e o outro de zero, né? Mas isso também no escritório funciona da mesma forma. Uhum. Mas nesses dias de extrema produtividade, acaba que sobra muito mais tempo. Como você não está lá, não tem ninguém entrando na sua sala o tempo todo, te interrompendo, etc., você acaba tendo muito mais tempo para várias outras coisas. E eu comecei a pensar que eu precisava voltar a estudar. Eu precisava mergulhar em outros temas, conhecer outros assuntos e sair um pouco do mundo onde eu estava. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar cursos, atividades, e até pensando no lado um pouco financeiro mesmo, eu falei, gente, no Brasil, se eu tiver que estudar em algum lugar, eu vou ter que ir para São Paulo, Rio, para uma grande metrópole, e isso vai me demandar um investimento gigantesco, e eu vou ter que efetivamente mudar, ir para lá, etc. Um Se investimento for para muito alto mudar, financeiramente, né, seria? se for para mudar e investir, por que não mudar mais, né? Ir Uhum. mais longe um Além pouquinho. mar. É. E aí foi quando eu comecei a pesquisar cursos de mestrado fora do país. E aí eu encontrei na Universidade de Lisboa, que é uma das 200 melhores faculdades do mundo, em vários quesitos, um mestrado que é um módulo novo, que é um mestrado em prática jurídica, que não Uhum. é tanto aquele mestrado de Acadêmico, acadêmico e de hermenêutico, doutrinário. docência e tal, não é isso. É mais Uhum. voltado para a prática.
e tinha um que me interessou muito, que era em Direito Comercial Internacional. Falei, bom, é o que eu faço. Módulos de contratos internacionais, arbitragem institucional, muito voltado para entender o mercado da União Europeia, como que funciona a regulamentação aqui e tal. Isso tudo você pesquisou antes de ir ou você já estava por aí? Antes. Não, eu pesquisei antes, até porque é um processo chato de juntada de documentos, é um processo seletivo mesmo que você faz. Depois tem um processo de visto, que também é bem complexo do ponto de vista documental e tal. Mas eu pensei, eu já trabalho remoto, eu já faço tudo remotamente, são raras as reuniões presenciais que eu tenho. Ou seja, a sua advocacia já estava online? Já estava. Então, eu falei, se eu faço isso aqui, eu posso fazer de onde eu estiver. E aí eu decidi vir, falei, vamos testar, né? E eu vim, cheguei aqui em setembro de 2018, logo quando as aulas começavam, aqui o ano letivo começa em setembro, né? Pós-verão, que inclusive é uma coisa que me assustou muito. O verão aqui é o nosso carnaval potencializado, porque a Europa inteira para mais de um mês, fica entre agosto, principalmente, tudo parado. E é muito quente, né? Muito quente, é o tempo em que as pessoas. É outra cultura mesmo, não tem essa cultura nossa de fazer, produtividade e receita. Mesmo? As pessoas trabalham. É mais low profile? Não, as pessoas trabalham um ano para chegar no verão e sair de férias, acabou. Nossa, aí vem uma pandemia. Nossa. Na Espanha, você tem. Aqui em Portugal até que nem tanto, mas na Espanha, por exemplo, você tem summertime. As pessoas trabalham meio período no escritório só. Acabou. Quem está trabalhando no verão está trabalhando meio período. É outro negócio. Então, assim, isso também para mim foi muito diferente. Aí eu vim para cá, comecei a estudar aqui e tal, e continuei atendendo os clientes do Brasil. Só que até que chegou um ponto que eu falei, eu não quero voltar mais. Se eu não quero voltar mais, não faz sentido eu ficar com dois vínculos, né? Cortar os laços, então. Eu tenho que achar uma forma de ficar aqui mesmo. Eu já tinha feito a minha inscrição na Ordem dos Advogados daqui, eu já tinha a inscrição, já podia trabalhar aqui, e eu comecei a procurar por algumas oportunidades aqui. Eu voltei para o Brasil em agosto de 2019, encerrei minha sociedade, esse projeto virtual, acabou, e vim e comecei a procurar algumas coisas por aqui mesmo. E aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa chinesa que investe no mercado de energia renovável e cuidar do jurídico aqui da União Europeia. Hoje a empresa tem operação na Alemanha, Reino Unido, Grécia, Espanha, e aqui tem só a gestão mesmo. É uma área que está na crista da onda, né? Energia renovável. E ao contrário do Brasil, que é uma coisa que eu apanho diariamente, a regulamentação aqui é muito diferente, o mercado é aberto. Então, eu não tenho um sistema de concessão fechado igual no Brasil. Há uma menor regulamentação sobre os temas, é isso? Ou não necessariamente Depende. menor? Você tem uma questão de unbundling, que é a separação total, né, entre distribuição, geração, produção e transmissão. Você tem que ter separação, você não pode ter a mesma empresa atuando em todas as frentes, então isso é diferente do Brasil. Mas o sistema de concessão é diferente. Eu não tenho, por exemplo, cada estado no Brasil tem uma concessionária. Minas é a CEMIG. Aqui não, aqui eu tenho, por exemplo, em Portugal eu tenho 8, 9 operadoras de energia, o cliente escolhe. O mercado é aberto mesmo. É aberto. Então, isso tudo é muito diferente. E a empresa atua efetivamente com operações de compra e venda das empresas e gestão. Então, é um mercado muito novo e, considerando que é investimento estrangeiro, ainda tem a questão das limitações de investimento estrangeiro, toda a burocracia que tem no mercado. Tem a questão da barreira da língua, porque aqui tem todos esses países que a gente atua que são línguas diferentes. Chegam contratos. Seus clientes são chineses, você está em Portugal, exatamente. Na Alemanha. A minha equipe aqui sou eu brasileira, tenho um espanhol, 2 portugueses e o resto chinês. Olha. E você tem gente na Grécia que são gregos. E vocês se comunicam em inglês, eu imagino. Em inglês. Mas assim, mas é muito diferente, apesar de todos falarem inglês. É muito complicado, porque não é a língua nativa. Não é nativa de ninguém, Exato.
E ainda tem algumas coisas que, por exemplo, quando a gente está na Alemanha, tem questões muito específicas deles, principalmente do ponto de vista trabalhista, tem muita coisa complicada. Grécia é a mesma coisa. Chegam contratos em Quando você grego, fala complicado, é que o direito é literalmente. muito mais protetivo do que na China, por exemplo, do que em outros países. A barreira cultural é muito difícil, porque para eles, né, como a gestão é toda chinesa, eles não entendem mesmo como que aqui pode ser tudo tão livre, tão permitido. É um cenário muito diferente para eles. É uma luta diária para explicar e mostrar exemplos e tal, que é muito que dá para fazer, que pode fazer, que... Com essa questão de pandemia, então, nossa, se dependesse deles, assim, a pandemia já teria acabado. Eu lembro muito do meu chefe chinês em fevereiro do ano passado, ele falar, eu não sei como que o vírus vai se comportar no resto do mundo, porque vocês têm muita liberdade aqui. Lá, como eles falaram para a gente se fechar e não fazer nada, nós eles não fazemos resolveram nada. lá atrás, né? Nós não fazemos nada, mas aqui, como vocês são livres, ninguém para ninguém, e a gente vê hoje o que é isso, né? Mas, a enfim. consequência. E aí, basicamente, é isso. Então, assim, ao longo desses 15 Ou anos... seja, a sua carreira foi totalmente... É aquilo que eu brinco às vezes com os alunos, né? A gente tem, às vezes a gente imagina, a nossa história é muito parecida, não vou ficar contando aqui, porque hoje é para ouvir você, mas é uma história errática, né? A gente vai fazendo o melhor que pode, vai tocando, e a gente consegue ver alguns metros ali à nossa frente, mas a gente não vê lá na frente. E a gente, né, às vezes não consegue projetar o que a gente vai estar fazendo lá na frente, mas a gente está sempre fazendo e buscando. Né? O que eu entendi é que... E aí isso te leva a experiências incríveis, tal como você está narrando agora. Maravilha. Eu queria, eu lembro, então... assim, desculpa. tipo, quando eu saí da Algar, eu tinha quase 10 anos de empresa, seletista, né? FGTS, aposentadoria, uma etc. certa segurança, né? Você tem aquela falsa ilusão de eu estou segura. E aí eu saí por conta própria. Aquilo foi... Eu tinha crises de pânico, literalmente. E numa inovação jurídica, né? Porque o que vocês fizeram foi empreender em algo que não existia antes, pelo menos no direito, e continua não existindo por todas as barreiras que você já comentou. Né? Mas era um negócio que eu pensava assim, eu tinha crises de pânico de falar assim, meu Deus, se der errado, para onde que eu vou? Eu não tenho como voltar. Porque eu não estava assim, afastada de um cargo público em que eu podia voltar. Não, eu não tinha. Então, ou vai ou racha, e é dali para frente, né? O empreendedor genuíno, ele tem essa postura, ele está nesse cenário, né? O empresário está nesse cenário. Ninguém tem garantia de nada, a vida não te deve nada, e tudo vai depender do seu esforço, um pouco de sorte, e vamos tocar o barco. E é um negócio que é muito cultural brasileiro mesmo, né? Que é aquele... Dessa ansiedade, você fala? Não, o nosso povo é um povo sofrido, né? Que não tem muita garantia, né? É um país de moeda instável, de economia que oscila demais. E eu creio que não só eu, mas todos nós aqui crescemos ouvindo dos nossos pais que a gente tem que ter estabilidade, tem que ter uma poupança, uma casa, um carro. A gente tem um trauma forte, né? De ter então inflações galopantes de 80% ao mês, ter que fazer compra em 4 carrinhos. Eu me lembro dessa época. Exato. Eu chego aqui, quando você chega aqui, você começa a ver um cenário completamente diferente. Primeiro, ninguém aqui precisa de carro. Ninguém aqui tem plano de saúde. Tudo, né? Porque o serviço público de saúde funciona? Funciona. As coisas, o atendimento, transporte público funciona, serviço público de saúde funciona, você tem segurança. Uma vez que você tem isso, muitos desses dogmas que a gente tem caem por terra, porque eu não preciso mais ter a estabilidade para manter aquilo. Então, as pessoas são muito mais livres. Eu conheço um monte de gente que simplesmente quer sair de... eu quero sair de férias hoje. Mas ainda não tem período de férias da empresa? Ok, estou pedindo demissão. Tchau! E vai embora e depois procura outra coisa e assim vai. Então, de fato, não há aquela ansiedade de construir um patrimônio para você ter lá na sua velhice alguma condição de sustento e tal. Não, aqui, assim, é raro você ver alguém falar que tem uma casa própria. O mais comum é as pessoas moram de aluguel mesmo, e não tá legal minha casa, eu vou mudar para outra, e é em vida isso. Que segue. É um desapego muito maior,
sabe? Pois é, A Luísa, gente eu fico imaginando então que você, com toda essa história de sair do direito sem um histórico familiar, um caminho já imaginado, trilhado, e foi vivendo aí, foi lutando e passou por várias experiências, eu imagino que hoje, ao longo de toda essa carreira, você tem uma visão um pouco diferente do que talvez você tinha quando você estava fazendo faculdade. E aí o que eu queria te perguntar é que você poderia deixar para quem está fazendo faculdade hoje, e às vezes também está se sentindo perdido, está angustiado, não vê um cenário aí muito promissor, fica pensando no concurso, ou às vezes tinha vontade de advogar, mas não tem coragem, acha que não vai ter coragem justamente por tudo isso. Que conselho que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, eu acho que é se livrar do medo, sabe? E começar a avaliar tudo que tem ao seu redor. Que assim, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente entra com a ideia de código vade-mecum e processo e procedimento e tudo muito fechado. Uhum. Isso não existe. O direito está em todos os lugares. Tudo Uhum. você precisa. Se você pensa no mundo de contratos, por exemplo, que é o meu mundo, é a minha paixão, você tem contrato em absolutamente tudo que você faz na vida. Um pedido do Uber que você chama é um contrato. Uhum. Então, assim, você não precisa ser um advogado no sentido de ter a sua carteira registrada como advogado, ou ter o título, ou colocar seu nome e assinar o ABMG barra... Ter Não, processos. não, você pode usar aquilo para inúmeras outras fontes. Enfim, você pode trabalhar com assessoria, você pode trabalhar com gestão, você pode trabalhar, vai para a parte de TI, vai desenvolver sistema voltado para advogar. Enfim, é um universo. É. E agora, está todo mundo olhando muito, de novo, o lado ruim da pandemia, etc. e tal. Eu estou achando tão sensacional o tanto que as pessoas têm que ser criativas e mudar o jeito de pensar e a forma de agir, que se não sair da caixinha, vai morrer. Eu lembro de uma palestra que eu participei na Ordem, lá em BH, há uns 6 anos atrás, quando eles começaram a falar de advocacia 4.0, parará, e chegou um professor, é o Fábio, esqueci o sobrenome dele, ele é professor da PUC, acho que é da PUC mesmo, lá em BH, e ele trabalha direito e TI. E ele falava o seguinte, gente, se você um cliente chegar para você e falar assim, eu tenho um processo, ele não quer saber se você é advogado, se você é especializado nisso, se você conhece o juiz, etc. Ele quer que você resolva. Resolva. Se você vai resolver para ele com uma petição, com uma ligação, se você vai ter um sistema que faz isso, você vai ter um macaco treinado que vai resolver o problema dele, ele não quer saber. Ele só quer o problema resolvido, ele só quer a solução. Então, é isso, sabe? Sair um pouco do livro, da doutrina, da jurisprudência, do que está escrito na sua frente e olhar para fora, ver o mundo, porque tem 1 milhão de chances, tem 1 milhão de coisas. Então é perder o medo, e pelo que É a primeira coisa. É também vivenciar. Sim, não ter medo de experimentar. Vai, faz. É o tal do. Eu falo muito que eu não quero nunca ter na minha vida aquele sentimento, e se? Uhum. Eu fiz. Então eu não tenho pensamento do que seria diferente. Uhum. Faz, deu errado, gente, começa de novo. Você ainda está no seu mestrado ou não? Eu já entreguei a tese, agora estou esperando para defender, mas do jeito que estão as coisas agora, eu acho que só ano que vem. Entendi. Mas a minha parte eu já encerrei. E você acha que valeu a pena fazer essa parte mais acadêmica aí? Apesar dela ser voltada para a prática, igual você explicou? Vale porque, independente de onde você for trabalhar, tem que ter uma base teórica para qualquer coisa. Uhum. Então, assim, ainda que eu não vá utilizar talvez mais do que 50% do que eu tive de aula e de conteúdo no mestrado, que eram questões muito, muito específicas, eu, pelo menos hoje, eu sei onde buscar, eu sei o que é o principal de cada tema, e quando eu precisar, eu posso atuar. Então, assim, eu acho que é importante. Você sabe o caminho de de buscar se as manter fontes atualizado. Não necessariamente você ter uma educação formal eu preciso ir para tal instituição, fazer tal curso, mas sempre estudar, assim, e não só aquilo especificamente do direito, tudo que tiver, enfim, gente, é um universo mesmo. É mesmo. O direito está na nossa vida, né? A gente, para viver em sociedade, a gente vive por meio das regras. Sim. E saber interpretá-las bem, saber conhecê-las de modo mais especializado, né?
A gente negocia o dia inteiro com todo mundo. O tempo todo, é isso. Eu costumo brincar, quando eu tenho turmas iniciais, o pessoal que está chegando na faculdade, eu falo, gente, se tem alguém perdido aqui, é melhor... o pessoal tem mania de ir para administração, já viu? Eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou fazer administração. Nossa, está muito errado, vai fazer direito. Sim. Porque se você não sabe o que você quer da vida, não sei. Se você for abrir depois uma clínica de estética, você vai usar o direito. Se você for ser médico, você vai usar o direito. Se você for ser psicólogo, você vai usar o direito. E assim vai, né? Assim então, de fato, eu tenho muito orgulho, eu acho, por o que a gente fez, né? Pela academia que a gente cursou, pelo curso que a gente cursou, porque eu acho que realmente ajuda em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Para terminar, então, Luísa, eu queria que você me desse uma indicação de um livro que você acha que valeu a pena a leitura. A gente lê muitos, é difícil às vezes escolher, mas jurídico ou não, que você fala assim, isso aqui eu acho que me ajudou em toda essa trajetória. Alguma coisa que você lembre que possa ter te ajudado, jurídico ou não. Nossa, Grazi, eu estou aqui pensando, e assim, você tinha me falado que ia me pedir isso, e eu assim, meu Deus, não me vem nenhum livro jurídico à mente, nenhum. Me vem muito... eu tenho as minhas maluquices de procurar coisas, eu sou muito voltada para o mundo de terapeutas e tal, para me entender e saber como me posicionar no mundo. E tem um livro que ele fala muito sobre exatamente o novo mundo, as novas perspectivas, é uma análise, assim, desde os primórdios. Ele me abriu muito a mente para muita coisa. Ele chama O Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. É do Eckhart. Do Eckhart Tolle. Já li. Ele é maravilhoso, assim, e cada vez que eu leio, eu tenho novos insights, eu penso outras coisas, enfim. Ele não tem nada a ver com direito, mas tem tudo a ver. Porque se a gente quer se livrar do medo, e eu concordo com você, e para mim, um dos livros mais impactantes foi um outro dele, que é O Poder do Agora. Sim. Justamente por aquela coisa de a gente ficar, né, sempre pensando no futuro, o que eu vou fazer, como é que a gente vai, e sempre maquinando o lá na frente. E aí a minha virada de chave foi com outro livro dele. Aí por isso que depois eu li esse que você está indicando, que também é excepcional. Maravilha. Palavra final. O que você diz aí para os nossos coragem, gente, profissionais de direito que estão ingressando, que estão começando? Coragem, que eu acho que assim, é isso que a gente tem que ter para a vida. Maravilha. E é isso. Te agradeço demais pelas suas palavras. Obrigada. Te desejo muito sucesso aí nessa sua experiência internacional. A gente fica achando ruim porque você falou que talvez não tenha perspectiva de voltar. Perde o Brasil, perde os clientes daqui, que são atendidos por você, com certeza, né? Mas é bom a gente saber que tem gente que está nos representando muito bem aí fora, né? Obrigada. E que vocês melhorem essa pandemia, né? Porque com o novo confinamento e tal, felizmente, a gente ainda está tendo que amargar. A perspectiva não está tão boa a curto prazo, mas vamos ver se pelo menos o verão nós vamos ter, né? Vamos ver se chega a vacina, né? Aqui nós estamos aguardando agora a vacinação. Exatamente. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Grazi. Bom dia. Bom dia.